Fala galera que me acompanha aí no canal, como vão vocês? Tudo bem? Sou o Ouro. Estou aqui na nossa mesa didática, folha, caneta, lanterna, lente, e o vídeo de hoje vai ser top. Você vai entender por que acontece os craquelados na lente do farol. Por que é importante saber isso? Quando você está fazendo o lixamento, se você não entender como funciona o processo do craquelado, da criação dele, vai ficar muito mais difícil de você lixar, porque você vai estar lixando sem saber o que é que você está lixando. Aí, por causa disso, muitos falam assim, o craquelado é por dentro. Não, o craquelado não sai, tem que trocar a lente. Vamos entender primeiro, e depois disso, se você testar, se você estiver se dedicando a trabalhar com isso, restauração de farol, se você aplicar técnicas de lixamento e você entender o que você está lixando, o craquelado vai sair com muito mais facilidade. Ficou curioso? Acompanhe a gente aí, fica até o final do vídeo para você entender. Isso é dica de ouro, que poderia estar aí num curso, você pagando isso, mas vai estar aí de graça para você no YouTube. Bora lá, vamos junto. Tudo bem, pessoal? Infelizmente eu não tenho uma lente com muito craquelado. Por que eu marquei essa lente aqui? Então é porque aqui ainda tem alguns craquelados que eu deixei nessa lente de propósito para ir treinando meu lixamento. Então eu vou ligar essa lanterna aqui para vocês verem. Não sei se a lente vai pegar, né? Então estão vendo aí, né? Onde está marcado tem craquelado, né? Olha só eles aí. Muito bem, agora vamos entender por que esses craquelados eles acontecem. Então, antes da gente começar a entender sobre isso, vamos pensar quando o farol sai de fábrica. O farol sai de fábrica com verniz aqui na lente, correto? O farol sai de fábrica, tem um verniz aqui, e esse verniz, qual que é a função dele? Criar uma capa de proteção aqui na lente do farol. Então eu vou desenhar aqui uma lente, certo? Vamos imaginar aqui que você está bem perto da lente. Vamos escrever aqui, ó, lente do farol, certo? Aqui está a lâmpada. Vamos desenhar uma lâmpada aqui. Olha só. Que lâmpada top que eu estou fazendo. Ó. Que é isso, hein? Não tem lâmpada melhor não. Beleza, aí o farol sai de fábrica com esse verniz, que é uma camada protetora. Qual que é a função do verniz? Endurecer a superfície do farol, porque o plástico ele é mole. Então, se você deixar o farol desprotegido, quando você for passar um pano, se for lavar, vai arranhar. Então, a função dele, primeiramente, é proteger a superfície, para a superfície do farol ser dura, para aguentar, por exemplo, uma batida de pedra quando você está andando com o carro, ou em viagem, ou até mesmo dentro da cidade. Esse verniz ele tem proteção UV, que é para proteger os raios solares, e esse verniz ele é um verniz especial para farol, não é verniz automotivo. Os craquelados eles começam devido ao quê? Ao ressecamento da lente. Vamos colocar aqui, ó, ressecamento. Primeira fase é o ressecamento. Mas o farol não está com verniz? Como que assim que está ressecado? Muitas vezes o dono do farol, ou o dono do carro, ele fica muito tempo sem lavar o carro. Então já observou que fica aquela sujeira incrustada aqui, ó, em cima do farol, não fica? Principalmente quando você viaja, que você pega chuva, fica uma sujeira incrustada aqui no verniz, correto? E aí o que acontece? Fica aqui por muito tempo. O sol... Vamos colocar um solzinho aqui, olha só que bonito esse solzinho. O sol vai incidir os raios aqui na sua lente. Certo? Essa sujeira vai esquentar de forma a começar a furar esse verniz e desgastar esse verniz. Só que isso não acontece não só por fora, isso acontece por dentro, porque a gente liga o farol. Então existe uma temperatura que sai de dentro do farol, por causa da própria luz halogênica, que é muito quente, e tem a radiação solar que incide no farol. Então essa sujeira, principalmente terra, ela é aquecida a uma temperatura muito mais alta e ela vai se fundindo no verniz. Aí o que acontece? Com o tempo você vai lavar o farol. Quando você vai lavar o farol, você vai tirar essa sujeira, correto? Vamos mudar nosso cenário aqui. Vamos desenhar aqui outra lente.
E aí agora, quando você lavou o farol, o seu verniz agora ele está desgastado. Vamos desenhar aqui um desgaste de verniz. Ele não está mais uniforme, ele não está mais liso. Por quê? A terra já desgastou ele, deixou ele mais poroso. E esse processo de porosidade vai aumentando toda vez que deixa muita sujeira, demora muito para lavar o carro, principalmente lavar o farol. Outro defeito, depois que lava o farol, não encera o farol. Esse verniz que já está desgastado, não recebe uma cera para ainda proteger o que ainda tem de verniz. Então, aí o processo começa a virar um círculo vicioso, né? Demora muito tempo para lavar e aí depois não encera. Então, esse verniz ele vai começando a amarelar. Por quê? Ele não tá sem proteção. Então, essa radiação, tanto do sol quanto da lâmpada aqui de dentro do farol, vai desgastando esse verniz. Depois que esse verniz desgasta, aí então começa o processo de ressecamento do plástico. Então, primeiro resseca o verniz, o ressecamento do verniz. Segunda fase é o ressecamento do plástico. Por que o plástico resseca? O plástico, assim como qualquer outro material existente no nosso planeta, sofre dilatação, né? Qualquer coisa, ferro dilata, o concreto dilata com a temperatura, tudo dilata. O plástico também não é diferente. Então o plástico, com o calor aqui, sofre, ele vai dilatar por causa da temperatura da lente. Então ele vai dilatar para dentro. Porque esse calor da lente está batendo aqui nessa superfície interna e o plástico está voltando. O sol bate na lente. Então aqui o plástico também está dilatando, só que ele dilata numa direção contrária. O plástico aqui, ó, ele está dilatando para o outro lado. O que vai acontecer? Vai surgir o craquelado. O craquelado então ele vai surgir aqui, ó. Vamos colocar aqui o craquelado como xizinhos. Então ele vai surgir aqui, ó. Percebeu que o craquelado ele não surge em cima aqui da superfície da lente. Ele vai surgir entre a lente, é aqui, ó. Tá vendo? Então o que acontece? Ah, mas o craquelado é por dentro, porque eu passo o dedo em cima e nem sinto. Realmente você não vai sentir. Por quê? Porque aqui em cima ele não está trincado o plástico. E por isso que muitas vezes, né, eu já vi muitos reparadores dizerem, né, que eu lixei com uma lixa 150, eu lixei com uma lixa 320, mas não saiu. Realmente não vai sair. O que vai fazer esse craquelado sair é um lixamento muito agressivo. Por quê? Porque vai precisar de você descer, você rebaixar essa lente até no craquelado ou abaixo dele, para depois você nivelar e aí você então ter uma lente lisa de novo, né? Porque é dessa parte aqui para cima vai sair e aí você vai ter uma lente lisa para você então aplicar uma proteção. O processo ele é simples, né? Primeiro, o verniz resseca. Depois que o verniz resseca, que o verniz já não consegue mais dar a proteção devida para a lente, o plástico resseca. Isso tudo acontece por quê? Porque a lente não foi protegida, não foi encerada, não foi feito ali um processo de tratamento dessa lente, né? A gente trata tão bem da pintura, né? Não aplica cera, não aplica selante, não aplica vitrificador, mas não aplica isso no farol. Esse processo é um processo lento, né? Às vezes você deixa o carro aí sujo 15 dias, né, 20 dias, né, e a sujeira está lá no farol. E aí essa sujeira vai desgastando o verniz. Então se dá então por esses dois processos. Entendeu como é que funciona? Então agora imagina, como é que você vai lixar o seu farol? Você que trabalha com reparação, você que faz o serviço, né? Será que uma lixa 150 vai conseguir remover então esse craquelado manualmente ainda? Não vai. Para você conseguir remover, você tem que lixar com uma lixa muito mais baixa e ainda com máquina. Por que eu digo com máquina? Porque mesmo que você esteja com uma lixa manual, você vai passar essa lixa manual com taco. Mas só que muitas vezes a mão ela coloca mais força de um lado, mais força de outro. Lixando manual, muitas vezes fica alguns grãos de uma lixa 80, por exemplo, fica alguns grãos que não se alisa junto com o desgaste, né? Então, às vezes você lixa com a lixa 80, tem uns grãos que faz uns cortes fundos na lente. Aí isso daí vai fazer você ainda ter trabalho para remover essas marcas de lixa que você fez no lixamento manual. Por isso que eu uso máquina, né?
Eu faço lixamento agressivo e uso máquina. Por quê? A máquina ela vai desgastar a lixa por igual. Então não vai ter esses cortes mais fundos. Os cortes vão ser bem uniformes em cima da lente, fazendo com que o seu acabamento fique melhor. E numa lixa 80 você vai conseguir remover, você vai conseguir fazer esse rebaixo da lente e remover os craquelados. Aí vai ficar top. Fazendo então a progressão das lixas, né? Começando aí de uma lixa 80, mas já tive que lixar farol aí até com a lixa 40, mas lixando aí até a 2000 e depois aplicando vapor de polímero, a gente consegue chegar então num acabamento assim, né? Um acabamento que fica perfeito, apesar de ter lixado muito forte. Aí alguns perguntam, mas lixando com uma lixa muito grossa dessa forma, você não vai afinar demais a lente? Não vai. A lente ela é muito grossa. Mesmo fazendo um lixamento agressivo desse, ainda vai sobrar muito material aqui para você conseguir, para ainda ficar e o farol ficar restaurado com uma lente original, certo? Então quando você for lixar, lembra disso. O craquelado ele não está na superfície. Não adianta você pensar que está na superfície. O craquelado está abaixo da superfície do farol. Então você vai ter que fazer um lixamento agressivo. Caso contrário, você não vai. E o que eu posso fazer para evitar então? Trate do seu farol com cera e proteção. Mesmo que o seu farol já foi polido, já não existe mais verniz, você pode fazer uma vitrificação no farol, você pode aplicar o polímero e depois manter o farol encerado, né? Ou então, se achar alguém que aplique um verniz de qualidade, pode fazer isso também. É uma forma que você tem para proteger o seu farol. Eu falo isso para vocês porque eu tenho um Gol G6 que é da família. Ele é do ano 2013, então ele já está com 2013 para 2021, já está com 8 anos. E sempre fui eu que cuidei desse carro. E esse carro, o farol dele está perfeito. Por que está perfeito? Sempre apliquei uma proteção nos faróis. Nunca sofreu um polimento no farol, nunca sofreu nada. Apenas quando precisou descontaminação com a clay bar no farol, porque isso também precisa, como forma de proteção. Tem até vídeo no canal eu mostrando como que faz. Depois, se vocês quiserem ver, é só ir lá, ou então eu posso colocar aí na descrição do vídeo. Fazendo descontaminação e aplicando cera. Mais nada e o farol fica perfeito, né? Agora, deixando o farol ficar ressecado, com certeza vai incorrer nesse processo de ressecamento, que o final dele é a formação desses craquelados. Valeu a dica? Pensa muito bem nisso quando você for lixar, para você entender o que você vai ter que lixar e qual é a forma, para você poder economizar tempo, né? Aí na sua loja que faz restauração, ou se você faz restauração como eu faço, delivery mesmo, na casa do cliente, para você economizar tempo e terminar o seu serviço logo. Beleza? Se você gostou desse vídeo então, já deixa seu like, se inscreva no canal e continue ligado aí no nosso canal, que você vai aprender muita dica aí de como cuidar do seu carro e também agora como restaurar faróis e ter aí um negócio, ter a sua própria renda. Valeu!